Como assim correu errado? Na verdade, é um time que não tem base física ainda, né? Até o Juan deu uma entrevista outro dia, foi aonde? Eu não estou me lembrado, em que ele falou, não, o planejamento foi feito para o time atingir um ápice físico mais adiante. Que é até discutível, né? Porque se essas competições eram importantes, como é que se planejou para atingir o ápice físico depois? Olha como tem desencontro de informação. Eu estou falando do Juan falando, que é o gerente técnico, né? O meu grande questionamento aí, tá? É o Mundial. O Mundial acho que não poderia. Eu sei que você pensa diferente. Eu acho que o Mundial é importantíssimo. Então, o Flamengo ganhou um. Então, porque tinha que chegar no auge no Mundial, né? Agora, não dá para ficar no auge do Mundial em fevereiro, voltando a trabalhar dia 2 de janeiro, gente. E aí, galerinha que assiste o nosso canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E no vídeo de hoje, um recorte do programa da Jovem Pan, o Bate Pronto, liderado pelo Pilhado. Eles vão falar muito do Flamengo nesses momentos aqui que eu vou mostrar para vocês. Vou falar sobre a substituição que o Vitor Pereira fez do Gabigol pelo Mateusão em vez do Pedro. Vamos falar sobre a qualidade do primeiro tempo que o Flamengo apresentou e o segundo já caiu muito o rendimento. Vamos levantar a causa sobre quem é o culpado do Flamengo estar vivendo por esse momento, por estar passando nessa tribulação, sei lá. E será de quem é a culpa? É da diretoria que demitiu o Dorival Júnior no final da temporada passada? É do Vitor Pereira que não é tão bom? Ou não tem o elenco? Realmente aquilo que se falou no Corinthians é verdade sobre a questão do relacionamento dele com os atletas? Ou são jogadores que estão desmotivados, a culpa é deles, eles têm responsabilidade? Enfim, eles levantam essas discussões, esses debates, e ficou muito legal, ficou muito bacana. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer, a se desenvolver, e motiva a fazer mais cortes para vocês, a criar mais conteúdo, e assim nós vamos nos relacionando e nos dando bem até onde der certo, tá? Então é isso, bora pro vídeo, sem mais delongas. Bom, Mauro César Pereira, Flamengo aí, né, em situação de crise, todo um ambiente ali. Hoje, menos de 20 torcedores foram lá no Ninho do Urubu e protestaram, chamando o Vitor Pereira de pipoqueiro, reclamando do treinador, xingando o dirigente, xingando os jogadores, mas num número pequeno. Agora, sobre aquele debate que a gente trouxe ontem aqui também, para você falar sobre os dois assuntos, que teve aquela notícia do Venê dizendo que estava treinando, não estava treinando, que o grupo estaria achando o Vitor Pereira frio com os jogadores. Notícia? Isso pra mim não é notícia. Não, sim, tá bom. Aquele debate que a gente teve ontem aqui. É especulação. Sobre essa situação que você trouxe, mas exatamente por isso que fontes de dentro do Flamengo confirmam que jogadores não estão fazendo o corpo mole e que todos têm se dedicado muito nos treinamentos. De acordo com os softwares, os números de análise de desempenho, eles estão acima da normalidade. A visão das pessoas de dentro do Flamengo é que os jogadores estão correndo errado. Por isso se cansam mais e caem de rendimento. E a declaração do Vitor Pereira de que o Pedro não estava bem na coletiva de imprensa não teria caído bem entre membros do departamento médico do Flamengo. E aí, um dos membros diz, eu quero saber até de acordo com quem, né, que é essa declaração do membro. De acordo com o Venê também, Venê Casagrande. Pedro treinou no campo segunda-feira e com o elenco na terça-feira. A comissão levou o jogador para o banco para o jogo contra o Fluminense e aí ele não tem condição de jogo? É claro que o Pedro tinha condição de jogo. Parte da diretoria achou um absurdo o Mateusão ter entrado no lugar do Gabigol no segundo tempo. Pedro treinou nessa sexta-feira com os não relacionados para o Fla-Flu. Primeiro eu quero saber se você confia nessas notícias todas. Não. Não, não vou comentar. É por isso que eu até te pergunto, porque eu sabia que você... Porque eu conheço já o modus operandi, toda vez que esse tipo de rumor dá engajamento, ele ressurge e sempre de forma anônima. Eu acho que tem muitas coisas que são colocadas de forma muito confusa. O que eu entendi da coletiva foi ele falar que o Pedro não tinha condição para aquilo ali que ele precisava, um centroavante rápido, capaz de fazer pressão no campo do adversário, que deixasse tudo em campo. E outra coisa, o Pedro volta de uma lesão, de uma inatividade, ele vai pensar no Pedro para o jogo contra o Vasco sábado, domingo, segunda-feira, aliás, né? É segunda, 9h10 da noite. Ou o jogo com o Fluminense ali, precipitando, podendo ter mais alguns dias para preparar o jogador. Tem isso também.
Então, até na declaração que eu dei do Marcos Braz lá, que eu publiquei outro dia, né? Ele fala, não adianta, isso até é uma coisa que pode ser bizarra, mas faz sentido, o que disse o Braz. Não adianta ganhar a Taça Guanabara e perder o Carioca. Realmente, se ele ganhasse do Fluminense quarta-feira e perder depois pro sábado pro Vasco, na segunda e no outro final de semana, não adiantou nada a Taça Guanabara. Se o Fluminense for eliminado para a Volta Redonda, ninguém vai querer saber que o Diniz ganhou a Taça Guanabara. A Taça Guanabara é super descartável hoje como título, né? De tão pequeno que ficou. Essa é a realidade. Agora, eu não, sinceramente, acho que não dá para ficar comentando esse tipo de coisa. É muito de tititi, disse-me-disse. E assim, o Flamengo é um clube brasileiro. Não, e a gente traz até, tá defendendo a produção, porque você também tem suas fontes. Não, mas isso é. Eu e até pra comentando. Pra gente saber. A gente concorda, não. Isso é problema de quem publicou. Quando for uma notícia de verdade, eu vou discutir. Agora, isso aí, alguém do departamento médico supostamente não gostou. Eu acho que o técnico não está atacando o departamento médico. O jogador não tem condição para aquilo que ele precisa dentro do campo. Né? E outra coisa, a diretoria não gostou que saiu o Gabigol. O Gabigol nunca gosta de sair. Ele quer jogar todas. Ele saiu dessa vez, nunca tinha visto isso. Ou ele sai meio torcendo o nariz, ou ele sai quieto. Ele saiu, cumprimentou o técnico, reclamou que a torcida vaiou, ficou ali o tempo todo na beira do campo. Quer dizer, ele estava percebendo também que não dava mais. Eu acho que as pessoas não viram o jogo. Não é possível, porque o primeiro tempo do Flamengo foi muito bom e foi o primeiro tempo de uma marcação fortíssima lá na frente. Isso consome fisicamente o jogador. E essa coisa, tá correndo errado, tá correndo certo. O que é correr errado? Como assim correndo errado? Então, os caras que falam que tá correndo errado vão dizer qual é a estratégia correta. Na verdade, o jogador tem que estar pronto. Será que eles acham que o time do Guardiola corre errado? O do Klopp corre errado? O 7-0 agora do Liverpool correu errado também? Ou correu certo? Qual a diferença? Como assim correu errado? Na verdade, é um time que não tem base física ainda. Né? Até o Juan deu uma entrevista outro dia, foi aonde? Não estou me lembrado, em que ele falou, não, o planejamento foi feito para o time atingir um ápice físico mais adiante, que é até discutível, né? Porque se essas competições eram importantes, como é que se planejou para atingir o ápice físico depois? Olha como tem desencontro de informação. Eu estou falando do Juan falando, que é o gerente técnico. Né? O meu grande questionamento aí, tá? É o Mundial. O Mundial acho que não poderia, eu sei que você pensa diferente. Eu acho que o Mundial é importantíssimo. Então, o Flamengo ganhou um. Então, porque tinha que chegar no auge do Mundial, né? Porque, agora, não dá para ficar no auge do Mundial em fevereiro voltando a trabalhar dia 2 de janeiro, gente. Não vai chegar. Dia 2 voltou a treinar, dia 15 os caras jogaram contra a Portuguesa. Não tem, tá tudo errado. E aí não é o técnico. Aí entra o departamento de fisiologia, entra a fisioterapia, entra o departamento médico, preparação física, entra a diretoria, os gerentes lá do Flamengo. Não foram esses caras não participaram da decisão de começar a trabalhar só em 26 de dezembro, como bem calculou o Vanderlei, 12 dias depois do final das férias. 42, né? 42 ao todo, voltaram dia 26 de dezembro. Quem decidiu isso? Eles não participaram dessa decisão, deveriam ter participado se não participaram. Que isso envolve vários setores do clube na preparação de um elenco. Entendeu? Então, assim, hoje fica esse jogo de empurra e o Flamengo é o clube que mais tem esse tipo de coisa. Como eu falei ontem, que o caso do vazamento da escalação. Aí o repórter está correto, o Vene Casagrande está correto. Tem informação, ele vai dar. Por que o Flamengo não consegue fechar esse vazamento? Isso acontece há um tempão. A troco de quê? Quem faz isso faz com que interesse? São vários técnicos assim, que passaram por lá e esse tipo de coisa acontece. E dependendo do técnico... Sabe o que eu acho? Quando entra uma mentalidade nova, se for mais rigoroso em alguns aspectos, até com um viés mais profissional, tá? Isso incomoda pessoas lá dentro. É sempre assim. E aí começa a vazar coisa, rumor disso, rumor daquilo. Ontem, quarta, né? Eu soube que tinha gente lá no Maracanã espalhando para jornalistas que o Vitor Pereira estaria querendo fazer acordo para sair. Por que alguém faz isso? A troco do quê? Qual o intuito? Qual o fundo de verdade nisso? Alguém passa para essa pessoa que tenta passar para outra, tenta plantar isso. Negócio é um ninho de cobras, cara, o tempo todo, entendeu? É porque no Flamengo, como todo outro clube, tem muita oposição, né? E às vezes a oposição, até dentro da diretoria. Dentro da diretoria, tem quem não goste de quem está tomando conta do futebol. A gente já falou isso várias vezes. O BAP. Não, o BAP não se dá bem com o Marcos Braz. O grupo do BAP não eles se dá são bem. oponentes claros. Então, assim, e declarados. Exato. E tem mais gente ali no meio dessa coisa toda. O que eu posso dizer, o que eu apurei ontem foi, o Santos foi barrado por opção mesmo do técnica, não foi poupar, não. Foi opção técnica do Vitor Pereira. E aí não foi o Vitor Pereira que falou, mas o que as pessoas próximas entendem é que o Vitor Pereira pode ter perdido um pouco da, digamos assim, não digo da confiança, mas da fase do goleiro, talvez da confiança na fase, por conta do gol que ele tomou do Vasco, que era bola defensável, o gol lá do Palmeiras, que ele não foi na bola,
Essa história dos pênaltis eu acho que não, mas enfim, tem gente que acha isso, eu acho que não. Teve uma cabeçada do Pedro Raul no jogo contra o Vasco, que ele cabeceou quase na linha da grande área, ela foi em câmera lenta e ia passar, bateu no... Não, cara. O Santos tá muito mal. O Santos, não sei o que tá acontecendo com o nosso goleiro. Era o cara sensacional. O cara que veio pra resolver o nosso problema no gol. O cara que chegou e resolveu o nosso problema no gol. E de repente o cara não serve mais, cara. Eu não tô entendendo essa má fase do Santos. Pode ser uma má fase, pode ser só uma questão, né? Ou física, sei lá, tá todo mundo meio assim. Mas eu não consigo entender o Santos ser um goleiro tão bom. Seleção até um dia desses. E trabalhou em alto nível no final da temporada junto com todo mundo. Foi campeão. Tava resolvendo tudo lá no gol do Flamengo. E de repente o cara simplesmente leva gol muito, muito, sei lá, cara, incrível, entendeu? Não dá pra entender esses gols que ele levou, que ele tava falhando. Não é o Santos, tem alguma coisa errada com o Santos. Alguém tem que ver, tem que chamar ele pra conversar e ver o que tá acontecendo com esse cara, porque não tá normal, velho. Todo mundo podia. A visão que eu tinha do Flamengo era essa no passado. Todo mundo poderia passar por uma instabilidade. Menos o Santos, porque o Santos era um cara seguro, tranquilo, na dele, consistente, não falhava. E de repente o cara é o que mais falha. Eu sei que falhar é humano, tá? Sei que falhar é complicado essa questão. Mas alguém tem que chamar esse rapaz para conversar com ele, ver o que está acontecendo de fato e resolver essa questão. Talvez seja algo pessoal, a gente nunca sabe. Mas tem algo de errado com o Santos. E eu acho muito válido a tentativa do Vitor Pereira colocar o Matheus Cunha para dar uma chance pro garoto. Uma chance para um menino novo que tá ali com todo o gás, com toda a vontade de mostrar serviço. E mostrou, na verdade tá mostrando muito serviço, tá mostrando mais até do que o Hugo, né, que teve mais oportunidades ano passado. Mas, enfim. Então, ele acha que a fase... Então, deu uma chance pro menino, que jogou bem contra o Botafogo. Eu acho até que foi bom de jogar, porque só tem esses dois goleiros, né? Aí você machuca o titular, você tem um garoto de 21 anos que não tem nenhuma rodagem. Então, foi bom colocar para jogar. Jogou um Fla-Flu, perdeu, mas jogou, sentiu a pressão do clássico, tudo, vai ficando um pouco mais habituado. E que ele... internamente teria admitido que algumas mudanças que ele fez não surtiram o efeito, especialmente no meio campo, o efeito desejado. Ele fez alterações que ele tinha um intuito e que não deram certo. E quem tinha que fazer de fato ali, quem viu o jogo percebeu, porque o Flamengo começou a perder força. A linha de meio do campo não marcava mais, os atacantes não marcavam a saída de bola, porque o primeiro tempo foi muito intenso. Agora, o primeiro tempo foi muito bom. Um primeiro tempo que o Fluminense não jogou. Você não vê o time do Diniz ficar em maus lençóis como ficou. Ele não conseguia sair jogando, trocar passe. Isso foi o primeiro tempo inteiro praticamente. O David Braz, às vezes, o Flamengo recuava, deixava o Braz trazer a bola. Não o Marcos Braz, o David Braz. Isso é verdade, cara. Isso é verdade. Vocês, talvez, né, nós como um todo, podemos não gostar muito do Vitor Pereira ou desse momento do Flamengo nos campeonatos em que disputou, mas o time, você consegue perceber que tenta. O time consegue colocar ritmo de jogo, um mínimo de organização tática. Você pode duvidar das escolhas do Vitor Pereira por posição, beleza? Mas você consegue perceber um mínimo de organização tática de padrão ali para jogar. O time não está conseguindo vencer as finais, as partidas principais que são de fato importantes, que trazem resultado. Porém, eu vejo sim uma certa evolução, principalmente em relação ao Dorival. É claro que esse processo é muito mais demorado, mas o Flamengo já tem um indício de que pode dar certo. Agora, é preciso dar tempo ao trabalho do treinador, né? Deram 6 meses pro Paulo Souza, cara. Qualquer técnico que vier pro Flamengo agora, qualquer técnico, tem que no mínimo ser aturado por 6 meses. Passou 6 meses, aí você avalia. Presta ou não presta? Se não presta, você descarta, demite, tira pra fora. E se prestar, você vai e deixa lá, cara. Tem que dar tempo, tem que dar os 6 meses. É o mínimo que se pode fazer com o Vitor Pereira. O mínimo. Né, para ver o trabalho, para ver a consistência, ver se deu 6 meses e o trabalho não vingou, de fato, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Não vai ter que esperar 1 ano, 2 anos para poder ver resultado, né? 6 meses é suficiente para o treinador chegar e colocar a cara dele, organizar um time taticamente, a defesa e ataque, deixar tudo bonitinho, para o time começar pelo menos a competir em alto nível os 2 tempos. No primeiro tempo, o Vitor Pereira já conseguiu. Agora precisa desenvolver esse trabalho para que o segundo tempo também tenha essa constância e estabilidade, certo?
fazer a bola justamente porque é o zagueiro com menos técnico, de não ter um passo mais longo e tal, para que ele ficasse com a bola. E os outros todos marcados. Ô Mauro, mas aí uma pergunta, tá? Pro resto do ano. Então, que ele prepare o Flamengo fisicamente pra jogar assim, né? Porque não adianta jogar sempre meio o primeiro tempo. Mas aí depende da preparação física e depende do tempo. Se o Flamengo resolveu começar o trabalho, o Vasco começou dia 12, o Flamengo começou no dia 26. Os dois vão se enfrentar agora. É claro que o Vasco está numa condição melhor. O Flamengo jogou até mais tarde, mas poderia ter voltado 12 dias antes, como eu disse. Gente, 12 dias. Pensa bem, 12 dias de trabalho, se você somar, o primeiro jogo foi no dia 15 de janeiro, mais 12 dias daria 27 de início de trabalho até a estreia no Campeonato Carioca, quase um mês. Já faria uma diferença. É evidente isso aí. Então o time não tem preparação. Não foi o Vitor Pereira, ele nem estava no clube quando isso foi definido, ele estava negociando a situação dele. Mas ele não podia assumir, mas a preparação física poderia ter começado a trabalhar antes. Ele entraria em janeiro, mas com o time já fazendo um trabalho. E todas aquelas coisas de pré-temporada, exame médico, aquela coisa, tudo tem que fazer bateria de exame, tudo isso ficou adiado. Então, assim, perto do Natal, eles fizeram essa parte de exames. Começaram a trabalhar só em janeiro, pô. Quer dizer, realmente tudo muito mal conduzido. E aí, eu pergunto, qual foi a participação desses departamentos todos nisso tudo? Por que o departamento médico, então, se é que não falou, não, tá errado isso, vamos voltar antes. Todo mundo estava de férias, né? Deve ser bom esse período de férias, 42 dias de férias, todo mundo gosta, né? Então agora fica esse jogo de empurra, essa coisa. Assim, não estou aqui duvidando do Vene Casagrande, mas esse tipo de rumor, eu não confio muito nessas fontes. Você não confia na fonte? Porque eu acho não no jornalista, é na fonte. Assim, essas pessoas que nessas horas, eu estou careca de ouvir isso. Toda hora essa história, que o Flamengo entra em crise, várias informações desse tipo. Essa aqui não treina é demais, cara. Essa de ontem que você leu aí, não treina. Como é que o time conseguiu jogar daquela maneira sem treinar? Então esse cara é um mágico. Como não treina? Outro dia teve um que escreveu no Twitter assim, um jornalista, que um parente, não sei de quem, viu, eu li aqui, né? O cara só treina a bola parada. Todo mundo elogia o Rony, que faz gol de cabeça. Acha o quê? Que o Abel Ferreira não treina a bola parada. Aquilo deve ser treinado exaustivamente, cara. É repetição. O Guardiola faz isso, pô. Todo mundo treina, não só a bola parada. O que acontece, pelo que eu sei, é que o Vitor Pereira faz só treinamentos específicos com todos os jogadores para determinadas situações de jogo, para poder encaixá-los dentro daquilo que ele pretende. Quer dizer, tem um método dele, que é como trabalham os técnicos no mundo inteiro. Enfim, é muito disse-me-disse, é muita conversa. Eu, sinceramente, eu confio nas minhas fontes de pessoas. E muita coisa que chega para mim, eu ignoro. Porque o que bate para alguns colegas, chega para a gente também. Chega para você também. Tem coisa que eu ignoro. Você percebe o cara que chega, é firme. Não, tá, beleza, tudo bem, valeu. O cara te manda mensagem, te liga, tem isso, legal. Você sabe, às vezes, que tem alguma coisa por trás. Às vezes, a gente sabe o que está por trás. E a quem interessa essa crise toda ali? Não nesse burburinho político de sempre. Agora o jogo vai ser segunda, 9h10 da noite, né? E o Fluminense joga com Volta Redonda às 6 da tarde do domingo, né? Aí por outro final de semana está indefinido ainda. A federação ainda vai resolver quem joga quem, onde e como. Que aí o bando é do Fluminense, né? Na volta. E aí os dois devem ser no Maracanã, que o Vasco vai mandar o Vasco Flamengo no Maracanã. Galera. O negócio não tá muito bonito pro Flamengo, né? Não tá muito legal, as coisas não estão muito bem alinhadas. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. E aí? Nós precisamos dar mais tempo pro Vitor Pereira? A minha opinião eu já dei. Eu já falei que, na minha opinião, no mínimo 6 meses. Né? O bom velhinho tá por aí, de repente, né? Daqui 6 meses, se o Vitor Pereira não der certo. É muito melhor segurar ele até chegar esse tempo do que sair agora e ter que contratar um Tite da vida, por exemplo. Pelo amor de Deus, né? O Tite, pelo amor de Deus. Enfim, deixe sua opinião nos comentários, se você concorda com o Vitor Pereira, se você tá gostando do trabalho dele. Eu sei que provavelmente você não vai estar gostando, porque geralmente nós costumamos não gostar de trabalhos que não trazem resultado muito rápido. Mas enfim, galera, é isso no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de inscrever-se no canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos no seu grupo lá de pelada, de pelota, não sei como você chama também, não sei de onde você está assistindo esse vídeo no Brasil. Mas me ajude a crescer, me ajude a melhorar cada vez mais os nossos conteúdos, os nossos